A proposta sim chegou, o convite foi feito e interessou tanto ao Maicon quanto aos empresários dele. Mas qual que é a situação? O Maicon, ele dá preferência de permanecer aqui no Corinthians, só que para isso o Corinthians tem que batalhar. Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E vamos ver aqui as últimas notícias aqui da equipe do Flamengo, né? Flamengo que quer o jogador Maicon, que atualmente está na equipe do Corinthians. Ele está na equipe do Corinthians por empréstimo da equipe do Shakhtar, né? Da Ucrânia. Então vamos ver o que o Flamengo faz aqui de proposta para ele, para tirar ele do Corinthians. E tá dando uma analisada. Bom, no Corinthians tem um antigo conhecido da comissão técnica do Flamengo e aí a Lili Nascimento vai trazer pra gente informações do time que tá eliminado do Campeonato Paulista e de repente pode até perder um jogador importante, hein, Lili? Pois é, amigos, bom dia para vocês, ao fã de esporte. O Maicon está na mira do Flamengo. A informação foi divulgada, apurada também pela ESPN. O nosso colega João do portal ESPN conseguiu conversar com pessoas ao atleta que disseram o seguinte: a proposta sim chegou, o convite foi feito e interessou tanto ao Maicon quanto aos empresários dele. Mas qual que é a situação? O Maicon, ele dá preferência de permanecer aqui no Corinthians, só que para isso o Corinthians tem que batalhar. Por quê? O cenário é o seguinte: ele pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia e está emprestado para o Corinthians até dezembro deste ano. O contrato dele com o Shakhtar vai até dezembro de 2025. Lembrando que desde 2022 o Shakhtar vem emprestando o Maicon ao Corinthians, tá? Então essa é a situação, ele está aqui por empréstimo. Porém, o Maicon quer muito sair do Shakhtar, deixar o clube ucraniano. Então ele dá preferência para quem quiser comprá-lo. E o Flamengo teria feito essa proposta de compra, uma primeira proposta que teria sido recusada, essa segunda proposta vem sendo analisada pelo clube ucraniano. Aí é o seguinte: se o Shakhtar aceitar essa proposta, o Shakhtar comunica ao Corinthians, fala que a proposta chegou e passa o valor. Por que o Corinthians é comunicado? Porque na hora que o Corinthians assinou mais um ano de empréstimo, o Corinthians teria ali a prioridade caso alguém quisesse comprar o Maicon. O que o Corinthians pode fazer nessa situação? Chegar o valor na mesa, o presidente Augusto Melo, ele pode cobrir esse valor. Se ele não cobrir esse valor, o Shakhtar pode vender o Maicon ao Flamengo. Como eu disse, pessoas próximas ao atleta informaram que ele dá preferência em ficar no Corinthians, mas ele quer muito sair do Shakhtar. Então, quem oferecer compra e conseguir cobrir o valor, se o Corinthians conseguir fazer isso, é claro que o Maicon vai escolher ficar. Então, tá bem turbulento o cenário por aqui. O Corinthians tem pouco tempo, quinta-feira fecha a janela de transferências. A gente sabe que tem uma brecha ali entre 1º a 19 de abril para atletas que já atuam no estadual, que eles podem também assinar contrato e atuar por outro clube, tá? Mas eles correm contra o tempo, porque a partir do momento que essa proposta chegar na mesa, o Corinthians tem que resolver, tem que tirar dinheiro para cobrir a proposta e manter o Maicon. É um pedido do técnico Antônio Oliveira para que o volante fique no Corinthians. Hoje ele faz parte ali de todo o esquema tático estratégico montado pelo técnico português, então é claro que ele não quer perdê-lo. Veremos os próximos capítulos, amigos. Pois bem, então o Corinthians agora burocrática também para acertar ali e financeira. Financeira e burocrática. Né? Nessa ordem, financeira e burocrática. Se é um pedido do Antônio o Maicon ficar, eu imagino também que seja um pedido do Tite o Maicon ir ao Flamengo, né, Bruno? E aí o Pedro Henrique Torre vai trazer pra gente, então, esses bastidores do rubro-negro com essa informação importante de um possível novo reforço pro Fla. Certo, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você aí, abraço para o Mário Spinelli, também Mari Pereira, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Pois é, surgiu esse nome do Maicon ontem, informação até dada primeiro pelos companheiros do site Gol. De fato, o Flamengo foi atrás do Maicon, uma busca porque conta com o aval do Tite, sua comissão técnica, para ser um reforço para a sequência da temporada, das temporadas, né? Por mais algum tempo aí o Flamengo quer firmar um contrato aí mais longevo com o jogador, vê como uma peça interessante, porque é uma possibilidade de mercado. O Flamengo, até no fim de semana, o presidente Rodolfo Landim, depois da conquista da Taça Guanabara, ainda no gramado, falava da busca do Flamengo por outras opções,
porque surgiu, por exemplo, o nome do William Carvalho, volante que estava lá no Betis, mas foi uma consulta anterior que o Flamengo fez, nesse momento nada avançou, enfim, o Flamengo de fato busca mais opções para o meio de campo, porque preocupa bastante a comissão técnica do Tite a questão da Copa América. O Flamengo já bateu tanto nessa tecla na questão dos desfalques por 9 rodadas, a CBF não atendeu o pedido, então busca outras opções para dar, como diz o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, musculatura ao elenco para a sequência da temporada. Então fez essa oferta aí, o valor eles mantêm em sigilo ainda, mas apertou ali o Corinthians nesse sentido, porque o Corinthians agora tem que cobrir a proposta e o Flamengo tem, claro, um poderio financeiro melhor do que o Corinthians nesse momento e mais garantias também para cumprir esses acordos. Então, o Flamengo fica nessa expectativa para contar já com esse jogador muito em breve e, ao mesmo passo, é sempre bom lembrar que o Flamengo está negociando a saída, o Marcos Braz também disse isso no domingo, que é muito provável que o Thiago Maia saia. Então, é uma peça entrando e outra saindo. O Thiago Maia ainda não jogou pelo Flamengo esse ano, ele deve ir para o Internacional. Além disso, outra questão aí que falávamos também agora nesse início, o Vlad falava, a ausência do Léo Ortiz no Red Bull Bragantino, previsão é que chegue hoje ao Rio de Janeiro, possa até ser inscrito para a Taça Guanabara, não, a Taça Guanabara já foi, perdão, para as semifinais do Campeonato Carioca, Fla-Flu no sábado, e o Fabrício Bruno com uma fratura no nariz é uma dúvida, então será que já pode ter alguma estreia? Vai ficar no banco, o Léo Ortiz? A gente vai saber disso ao longo da semana aí com a chegada do jogador e quem sabe essa possibilidade também do Maicon, lembrando que a janela fecha no dia 7, quinta-feira. Bruno, Mari. É isso, uma corrida contra o tempo. Obrigado, viu, Pedro? Então é um reforço chegando hoje e outro que pode chegar, Mari Pereira. Olha aí, ó. O Maicon estreou no profissional do Corinthians sob o comando do Tite. Isso foi lá em 16. O histórico, então, com o técnico. A estreia foi contra o Capivariano, no Paulista daquele ano, atuou por 90 minutos. Além do Paulistão, atuou também no Brasileirão e na Conmebol Libertadores. Com o Tite foram 14 jogos, destes 8 como titular, e fez até um gol. Deve ser, então, um pedido do técnico rubro-negro, Mari. Ah, provavelmente. E aí, para o Corinthians é muito difícil segurar. Assim, eu acho que da avaliação da comissão também, junto com a diretoria, claro, porque a comissão não tem tanto poder de definir, né, de decidir por conta do financeiro, avaliar outras possibilidades também para o setor, né? Assim, o Flamengo ele tem a possibilidade de investir o quanto ele imagina ou o quanto o clube pede pelo atleta. O Corinthians não. Então, acho que para o Maicon é uma oportunidade, se realmente acontecer, né, a transferência. Vai brigar por titularidade, vai começar no banco de reservas, vai entrar no momento importante de ausência de Copa América. Agora, para o Corinthians, perde um jogador que hoje faz a diferença. Mas não sei se é insubstituível. Como a Lili tinha falado sobre talvez a vontade do jogador, caso o Corinthians cubra, ele tem a preferência de continuar no Corinthians, mas que ele quer sair, acabar com esse vínculo com o Shakhtar. No fim das contas, o que o Maicon quer também não entra na conta, porque assim, ele gostaria de ficar no Corinthians, mas para isso o Corinthians tem que cobrir, então não está no poder dele. Se ele for para o Flamengo também não está no poder dele ali negociar se ele quer sair agora, depois, amanhã, ano que vem. Flamengo cobrindo, o desejo do jogador entra muito mais na conta aí de quem cobre ou não a oferta. Tem um outro ponto aí. É certo que no Corinthians ele vai ter jogado mais. Sim. Porque ele, a identificação, ele já é do time. No outro lado, tem uma competição muito forte por vaga e ele não entra como titular. Ele vai ter que conquistar o espaço dele. O movimento, pensando com os olhos do Flamengo, para mim é saudável. O Flamengo tem que pensar mesmo, já que a CBF não abre mão, já que vão ser 9 jogos durante aquele tempo lá de Copa América, o Flamengo tem que se virar. Porque depois não adianta, em cima da hora, os outros clubes, não, a gente não vai entrar em campo, porque a gente sabe que esse movimento não vai dar certo. Então o Flamengo está fazendo o que os outros vão ter que fazer. O Flamengo já viu, vou perder esse, vou perder aquele, vou perder aquele outro, eu vou me movimentar. O Flamengo tem condição de fazer isso. Os outros daqui a pouco vão ter que se virar. E eu acho que no final do ano, se o Maicon for titular no Flamengo, ele dá um belo salto. E se for uma substituição para o Flamengo em perder o Thiago Maia e ganhar o Maicon, você está agregando um valor importante aí ao seu elenco, não é, Mário? E o Flamengo hoje, ele tem um trabalho
que vislumbra títulos, né? Sim. Tá muito palpável ali as coisas acontecendo com o Tite. Então não é só porque tem na individualidade, já tem um elenco muito bom, mesmo da temporada passada, mas hoje o trabalho ele é real, ele acontece. Então ele sabe que ele perdendo jogadores nessa data de Copa América, ele pode machucar o trabalho. Então é isso, pessoal. A gente viu que o Maicon, né, ele tem prioridade de ficar no Corinthians, mas também tá interessado em ir para o Flamengo, né? E você, o que você acha? Você acha que o Maicon vai pro Flamengo ou não? Será que ele agregaria bastante também ao time do Tite? Bom, vamos ver no que vai dar essa negociação, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou e fui!